Hoje comemoramos o Dia do Pastor e Pastora Metodista, um dia para comemorarmos como igreja. Perguntamos então para os nossos pastores e pastora: quando e como foi que sentiu seu chamado para pastorear? Depois do meu casamento, eu e a Solange, em 85, eu era muito envolvido com a igreja, líder, e terminando minha faculdade de administração de empresas, as pessoas falavam que eu tinha um chamado pastoral e eu dizia que não. No final da faculdade, eu fui fazer um seminário bíblico, uma faculdade de teologia, para aprofundamento teológico. E nessa faculdade, nesses 4 anos estudando sobre o ministério pastoral, eu me apaixonei e nesse curso eu entendi que era a direção de Deus para a minha vida. Então eu terminei essa faculdade no ano de 1991 e em 92 eu fui nomeado pela primeira vez para ser pastor coadjutor na Igreja Metodista em Vila Joaquim Inácio, em Campinas, cujo pastor titular era o pastor Olavo Azevedo. Meu chamado pastoral, ele aconteceu num período que, logo após a minha conversão genuína, logo após o meu encontro com Jesus, eu me senti, de uma certa forma, desafiado, chamado, primeiramente por Deus, né? Então foi no início, lá em meados de 1999, quando eu entreguei de fato o meu coração para Jesus. E logo daí eu senti que eu precisava compartilhar o processo de conversão com outras pessoas. Eu precisava transmitir, eu precisava inserir aquilo que eu agora estava vivendo na vida de outras pessoas. E o chamado, fui descobrindo através disso, através dessa inquietação, primeiramente, de Deus, produzida através das experiências. As pessoas começaram a identificar algo especial sobre a minha vida e também relatarem que eu tinha um chamado. E aí então eu falei, preciso de algumas confirmações para então atender esse chamado. E aí, dentro da Igreja Assembleia de Deus, no primeiro momento, pois foi aonde eu me converti, eu comecei a passar por alguns processos hierárquicos dentro da igreja. E esses processos foram se confirmando. Depois de um tempo, eu me senti desafiado a ir para a Igreja Metodista, onde eu estou até o dia de hoje. E na Igreja Metodista eu virei para Deus e falei: Deus, se eu de fato tenho um chamado, se o Senhor tem um chamado para a minha vida, que o Senhor confirme através do processo estrutural dessa igreja. E na Igreja Metodista fui começando do zero, como membro, um simples membro, ouvinte, e as coisas foram se confirmando novamente, através das pessoas, através da estrutura, e assim então eu cheguei no ministério pastoral. Eu não me lembro de um dia específico ao certo. Eu não sou muito boa com memorização de datas e anos, mas desde que eu nasci, eu vivi e aprendi a servir a Deus, a dar tudo que eu tenho e tudo que eu sou a Ele. Então, desde a minha infância, eu servi em todas as áreas da igreja, em todas mesmo. Eu procurava sempre, de alguma forma, contribuir para o reino de Deus e fazer com que o amor do Senhor alcançasse outras vidas, assim como eu me sentia alcançada. Então, no meu período de adolescência, isso foi aflorando um pouco mais. E eu comecei a pregar, eu comecei a me tornar uma pessoa de referência nesse sentido. Mas eu não me via inicialmente como pastora, mesmo as pessoas que estavam à minha volta reconhecendo isso, inclusive a minha família, amigos. E eu lembro inclusive de quando eu estudava jornalismo, que uma pessoa que estudava na minha sala, que nem era minha amiga, veio me perguntar: por que você não é pastora? O que você está fazendo aqui? E eu disse: não, eu não vou ser pastora. E eu lembro nesse período que eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, que eu fui fazer
não por ter certeza que eu queria, convicção que eu queria ser jornalista, mas sim porque eu gostava de me comunicar e de falar, e eu já fazia isso na igreja, trabalhando com comunicação, e aí uma pessoa falou assim, nossa, você dava uma ótima jornalista, então eu entrei para isso. Mas eu fui líder em várias áreas da igreja, e na época que eu era presidente da Federação de Juvenis na região, né, que era o Nordeste na época, quando eu estava entregando o meu mandato no último dia do encontro, no penúltimo dia do encontro, na verdade, o pastor que estava ministrando a palavra, ele chamou as pessoas que tinham chamado pastoral para subirem ao altar, que ele queria fazer uma oração específica por essas pessoas. E eu ia finalizar esse culto, porque eu estava responsável como presidente de federação. E eu não subi para o altar, e quando eu estava lá embaixo, Deus falava muito ao meu coração, e eu chorava, e eu sentia no meu coração que era para eu estar ali, mas eu não fui. E quando eu subi, o pastor que tinha chamado e orado por essas pessoas que foram lá na frente, ele olhou para mim e disse para mim, você é profeta, você é profetiza, e você não pode mais fugir disso. Então, assim, um comunicador, né, uma jornalista, o jornalista é alguém que comunica, mas eu estava comunicando a coisa errada. O Senhor estava naquele momento me dando convicção e estava redirecionando a comunicação da minha vida. Eu seria assim, boca de Deus aqui na terra, e daquele momento em diante, tudo que eu tinha vivido na minha vida fez sentido e muitas chaves foram viradas. E eu lembro que quando aquele congresso acabou, que eu cheguei para os meus pais e falei daquilo que Deus tinha falado comigo naquele dia e na madrugada, e Deus continuou falando. E quando eu falei para os meus pais, eles falaram, filha, a gente sempre soube disso, a gente só estava esperando a hora de você dizer sim. Então que bom que eu disse sim, e foi assim que se deu o meu chamado pastoral. Quais os maiores desafios de ser pastor e pastora? Ao meu ver, o grande desafio é a nossa humanidade. As pessoas esperam do pastor e da pastora uma perfeição, uma superioridade, e às vezes nós, pastores e pastoras, somos responsáveis por isso, porque transmitimos essa ideia equivocadamente. E quando as pessoas descobrem ou correm o risco de descobrir a nossa fragilidade e humanidade, isso nos deixa muitas vezes vulneráveis. Então, para mim, o grande desafio é a gente ser humano cuidando de outros humanos, em nome de um Deus, de um ser que vai além, que é sobre-humano, que é sobrenatural, que é o nosso Deus. Então, para mim, o grande desafio é cuidar do rebanho de Deus, é ser instrumento, um instrumento imperfeito, incapaz, finito, para cuidar de pessoas imperfeitas, incapazes e finitas, mas fazer isso em nome de um Deus que vai além. Então, o maior desafio para mim é não atrapalhar Deus, porque facilmente a gente atrapalha Deus. E a minha oração é sempre essa: Deus, não me deixa te atrapalhar, porque quando nós não atrapalhamos, Deus faz tudo. Eu acredito que assim, o maior desafio, ou talvez os maiores desafios do ministério pastoral, é talvez não ter respostas, né? Solução para todas as situações. As situações são diversas e talvez o desejo do nosso coração como pastor é ter a solução, ter a resposta, né, de tudo que chega até nós. E muitas vezes nós não temos a solução, a resposta. E é claro, a gente leva para o campo espiritual. Um outro desafio que eu enxergo também é não fugir, né, daquilo que a palavra diz. Eu, no meu ministério, eu costumo dizer que eu quero ser aquilo que a palavra diz para eu ser. Eu quero ter aquilo que a palavra diz que eu tenho. E eu quero fazer aquilo que a palavra me orienta para fazer. Um dos grandes desafios é não abrir mão da palavra de Deus, né?
E por último, eu acho que um desafio também é querer agradar exclusivamente a Deus, né? Não viver o ministério para agradar pessoas, mas viver o ministério para agradar exclusivamente a Deus. Eu acredito que estes são os grandes desafios do ministério pastoral. Eu acredito que um dos maiores desafios para mim nessa vivência pastoral é entender aquilo que Jesus tem para a igreja, transmitir isso e para mim ser muito claro, mas nem todas as pessoas compreenderem e aceitarem aquilo que Deus tem para elas, que é sempre o melhor, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, eu acho que nessa jornada, um desafio que eu tenho é fazer com que as pessoas, talvez como você que está me assistindo agora, que todas as pessoas entendam e compreendam aquilo que Deus tem para a vida delas. Às vezes eu estou apaixonada, eu estou assim, queimando por algo, por viver algo na presença de Deus, no reino de Deus. E eu acho que meu maior desafio é fazer com que vocês comprem essa ideia também, sabe? E que vocês sintam a mesma coisa que eu estou sentindo, que eu saiba transmitir isso para vocês e que eu faça de tal forma que vocês entendam, mas não só entendam, não só ouçam, mas também procurem viver. Eu acho que esse é um desafio, saber acolher aquilo que Deus tem para a nossa igreja, para as nossas vidas, mas saber transmitir isso e fazer de tal modo que vocês compreendam que todas as pessoas, e isso eu falo todas as pessoas mesmo, da criança à pessoa de mais idade, entenda a mensagem do Evangelho, que ela seja acessível para todas as pessoas e que eu consiga fazer isso da melhor forma possível. Acho que isso é um desafio para mim. Olhando para trás, o que o senhor ou a senhora pensava como seria a caminhada? E hoje, o que mudou nessa visão? O meu início do ministério, eu não pensava muito no futuro, porque o presente estava muito intenso. A gente estava num processo de avivamento, de abertura, uma igreja conservadora tradicional para uma igreja avivada, renovada, vivendo a contemporaneidade dos dons. Então era aquele fogo, era a sarça ardendo e não se consumindo, e a gente via nisso então Deus agindo, e eu continuo crendo e vivendo isso até hoje. Só que depois de quase 30 anos de ministério, o que eu percebo é que a gente vive num mundo onde nem sempre os resultados que a gente almeja no ministério, eles são conquistados ou são percebidos a curto prazo, a médio prazo. E eu creio então que algumas coisas que a gente está fazendo, talvez a maioria delas, de forma real, a gente só vai perceber os resultados na vida eterna. Então, o meu desafio hoje é não atrapalhar Deus. E o que eu falaria para o Ednei de 30 anos atrás, no início do ministério pastoral? Continue tendo paixão, continue crendo nos dons espirituais, continue dependendo do poder de Deus na sua vida, mas entenda que você está vendo a sarça ardendo e não se consumindo, mas tem muitas coisas ao redor sendo consumidas, muito deserto ao redor, que precisa da ação da graça de Deus. Então eu penso que no mundo atual, nós pastores, pastoras, nós precisamos entender que o rebanho é de Deus, e o que a gente faz é ser instrumentos. De fato, quem pastoreia é Ele, e Ele nos usa como instrumentos nas mãos dele, e eu não atrapalhando Ele, o resto Ele vai fazer. Então a minha oração e o que eu falo para os pastores no início de caminhada é isso, Tenha paixão, trabalhe com excelência, dê o seu melhor. E depois de 30 anos eu falo, tenha paixão, trabalhe com excelência, dê o seu melhor, porque é na eternidade que a gente vai desfrutar de tudo isso para a glória do Eterno. Bom, quando eu iniciei o ministério pastoral, eu acreditava assim que as pessoas, de uma certa forma, apenas responderia aos sermões, aos ensinos, às palavras, com uma simples pregação,
as pessoas, de uma certa forma, seguiriam, né, aquilo que estivesse sendo transmitido. E hoje, né, depois de um tempo de caminhada, eu entendo que, né, o processo ele acontece um pouco através do discipulado, do acompanhamento. Primeiro você tem que, né, ganhar o coração da pessoa, ganhar a confiança da pessoa, a credibilidade da pessoa, ganhar essa pessoa de uma certa forma para Cristo, depois levar ela a uma firmeza, a uma consolidação. Talvez eu poderia aqui estipular, né, as etapas do discipulado, de ganhar, consolidar, treinar, para depois então enviar. Então, assim, resumindo, no início eu achei que isso acontecia instantaneamente, comparado até mesmo com a minha conversão, meu processo de conversão. Mas ao longo da caminhada ministerial eu vi que, né, não há uma fórmula redonda para todas as pessoas. Cada pessoa tem um jeito especial para lidar, para fazer com que essa pessoa responda à mensagem, ao ensino que é transmitido. Eu pensava que ia ser muito difícil mesmo. Como vocês sabem, eu sou filha de pastor. E uma das razões, talvez, por eu relutar tanto a vivenciar e a aceitar o meu chamado, foi por ver, né, o quão difícil, o quão penoso era, por mais que fosse gratificante. Mas eu achava que isso é um segredo, nem todo mundo sabe, mas eu achava que isso ia me privar de casar, eu achava que isso ia me privar de ser mãe, eu achava que para ser uma pastora bem-sucedida, vamos dizer assim, eu ia ter que abdicar de todos os meus sonhos, do meu sonho de ser mãe, do meu sonho de casar, que basicamente eu ia ter que largar tudo. E eu larguei tudo mesmo. E eu lembro que quando eu disse sim ao Senhor naquele congresso, eu falei: Senhor, eu aceito, inclusive dizendo não a todas essas coisas e entregando tudo ao Senhor. Se ser tua serva, se para ser a pastora que o Senhor quer que eu seja, eu preciso abdicar de tudo, eu vou abdicar de tudo. E hoje eu olho para a minha vida e eu vejo que Deus tem me permitido ter um ministério feliz, abençoado, e que o Senhor não me privou de todas essas coisas. Mas o Senhor conhecia e sabia dos desejos do meu coração, daquilo que era essencial. Me deu Arthur, que é muito mais do que o que eu pedi a Ele. E hoje eu tenho uma família que serve ao Senhor. Hoje eu sou feliz no meu ministério. Eu estou num lugar que eu nunca imaginei estar. E eu louvo a Deus, porque um dia eu disse sim a Ele e disse: Senhor, eu vou buscar ao Senhor, independente das outras coisas que me vão ser acrescentadas. Eu sei que o Senhor vai estar comigo e eu sei que essa é a melhor escolha. E eu fiz essa escolha achando que o meu presente hoje seria totalmente diferente. Talvez seja você ouvindo isso, né, vendo isso, você acha que poderia ser muita loucura da minha parte, mas eu tinha esse sentimento a respeito de como seria o meu ministério se eu dissesse assim. E hoje eu olho pra cá, hoje eu olho pra minha vida, pro meu ministério, e eu digo que Deus tem me feito muito feliz. Nós paramos para tentar homenageá-los nesse momento festivo. Porém, devido às circunstâncias, o estarmos juntos se tornou muito difícil. Ao ouvir as palavras de vocês, uma enorme gratidão ao Senhor veio de encontro aos nossos corações.
como somos abençoados por Deus, por ter nos enviado os pastores e pastora comprometidos em anunciar as boas novas do Evangelho. Em Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Pastores, pastora, vocês como nossos líderes têm conduzido a nossa igreja a se alegrar, mesmo em dias tão turbulentos. Tem chorado conosco, tem dado apoio, nos incentivando com cada palavra de fé. Nesse dia em que não podemos estar juntos, festejando, abraçando, sintam nossa gratidão e amor. Porque você, pastor Ednei, pastor Ramilson e pastora Isa, vocês três juntos anunciam uma fé que atua em amor. Nosso muito obrigada. Amamos vocês. Nós vamos vencer.